Irmãos, abram por favor as suas Bíblias lá em Tiago. Nós vamos expor a última porção desse texto, Tiago capítulo 5, nós leremos do verso 12 até o verso 20. Tiago, capítulo 5, de 12 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que o converte, o pecador, do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá uma multidão de pecados. Meus irmãos, nós estamos aqui no final do livro de Tiago. Aqueles que estão acostumados a ler o Novo Testamento já perceberam que todas as cartas, todas as epístolas que ali estão, elas terminam geralmente dessa mesma forma, com uma série de conselhos práticos, objetivos, falando de várias questões da vida cristã e que muitas vezes não estão relacionados, entrelaçados entre si, a não ser esse grande tema da vivência, da ética, da prática cristã. Então, aqui em Tiago, nós temos um exemplo disso. Nós temos no versículo 12, ele falando sobre a questão do juramento. Depois do versículo 13 até o versículo 18, ele vai falar de oração e de algumas questões relacionadas à prática de oração comunitária, à prática da oração individual, tudo muito junto aqui. E depois, no verso 19 e 20, ele vai falar a respeito da importância de nós buscarmos aqueles irmãos que de alguma forma se enfraqueceram ao longo da caminhada. Esse texto tem muitas lições para nós, algumas muito, muito preciosas. Então quero que você fique bastante atento, nós vamos ler e reler, na verdade, cada um desses versículos, queremos explicar todos eles e tirar lições para as nossas vidas. É como se Tiago estivesse falando, olha gente, estou terminando aqui a minha carta, eu quero dar algumas dicas aqui da prática cristã, da vida cristã, quero selecionar 3 assuntos mais importantes que eu não falei muito ainda na carta. Eu quero falar para vocês sobre a questão do juramento, da oração e da importância de a gente resgatar aqueles que enfraqueceram na caminhada. Então ele coloca isso tudo junto aí na última parte do seu livro, é um suprassumo ali de ética cristã, compartilhado aqui por Tiago. A gente poderia pregar 3 sermões, mas as passagens ficariam muito pequenas, seriam sermões muito pequenos, muito breves. Então a gente está colocando tudo aqui nessa manhã, resumindo aí esse suprassumo da vida cristã, conselhos práticos da vida cristã, pelo autor da carta, Tiago. Indo para o texto, no verso 12, ele fala sobre a questão do juramento. Antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte: nós estamos terminando a exposição, na verdade estamos na metade da exposição do Sermão do Monte, às quartas-feiras. Então nós trabalhamos ali no Sermão do Monte, aquele texto onde Jesus fala sobre a questão do juramento, inclusive citamos esse texto. Então, se você quer aprofundar nesse versículo 12, vai lá no canal da igreja, Ibsu-JF, na playlist Exposição do Sermão do Monte, e encontre lá a referência Mateus 5, de 34 a 37. E ali você vai encontrar uma explicação sobre aquele texto que fala sobre juramento, e vamos citar inclusive aqui o verso 12.
Então vou passar aqui de uma forma mais rápida, porque não tem nem 2 meses que nós explicamos esse texto junto com o Sermão do Monte, de uma forma muito mais profunda. Pois bem, o que ele está nos ensinando aqui, para aqueles que não assistiram, é que essa prática de jurar, essa prática de você dar como garantias aquilo que não pertence a você, é uma prática condenada por Deus. Ele ensina isso no Sermão do Monte, ele está ensinando aqui. Ele diz, olha, quando você tiver que concordar com algo, se você se comprometer a fazer algo, que seja o seu sim, sim. Não fique jurando. Se você não quer fazer algo, diga não e ponto final. Não dê como garantias aquilo que você não tem controle efetivo. Essa era uma prática no judaísmo do primeiro século. Nós vimos bastante aqui sobre o contexto dessa epístola. Tiago escreve para uma comunidade cristã que tem origem judaica, então provavelmente aqueles irmãos estavam agindo como os judeus do primeiro século, e era muito comum, inclusive, eles jurarem pelo templo de Jerusalém, jurarem pelos céus onde Deus habita, e alguns talvez até juravam pelo nome do Senhor, que é uma blasfêmia terrível. Mas como isso era muito forte para os judeus, tomar o nome Santo Senhor em vão, eles juravam pelos céus, eles juravam pelo templo, e hoje o brasileiro, aqui no interior de Minas Gerais, ele jura pela sua mãe morta atrás da porta. Eu não sei quem vem de outra região, se já ouviu isso, isso é muito comum aqui em Minas Gerais, eu não sei até onde vai essa expressão, no Rio de Janeiro também, então, tem uns até que com instinto psicopata, né, juram pela mãe picadinha atrás da porta, segundo o pastor Biratã. Então as pessoas têm essa tendência. E por que elas fazem isso? Elas fazem isso como uma prática de auxílio no convencimento. Então quando você jura pelo templo, você jura pela igreja, você jura pela sua mãe, você está usando recursos de convencimento. E alguns usam isso inclusive para manipulação, que é aquilo que vai além do convencimento normal e natural. E serve também como desculpas, porque se eu prometi, eu jurei a você que eu faria isso pela minha mãe morta atrás da porta, e eu não fiz por causa da minha irresponsabilidade, você tem garantias de que eu não fiz porque realmente não foi possível fazer. Porque, afinal de contas, eu jurei pela minha mãe morta, eu fiz de tudo para fazer. Então as pessoas usam isso como uma forma de dar desculpas esfarrapadas, colocam Deus no meio das suas confusões, colocam coisas sagradas, colocam aquilo que eles não têm controle, jura pela vida de quem eles não podem jurar, porque nós não temos controle nem sobre a nossa própria vida, quem dirá da vida de outra pessoa. Então o texto, ele condena isso, isso é condenável dentro do cristianismo, nós não devemos jurar por coisa alguma. Se você se compromete, você se compromete, se você prometeu que seja pela sua palavra e ponto. Não coloque outras questões. Por quê? Porque nós reconhecemos que Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas, Ele que controla a vida e a morte, Ele que é o dono de todas as coisas, de forma que nós não podemos tentar, mesmo que com palavras, usurpar aquilo que não pertence a nós. Deus é o Senhor da vida e da morte, Deus é o dono de todas as coisas, então nós não devemos de maneira alguma usar aquilo que não nos pertence. Se você quer dar garantias, não faça juramentos. Diga, olha, se eu não fizer, eu pago para você uma rodada ali no chimarrão. Te levo para comer aquele torresmo lá no Bar do Totonho. Coloque os seus recursos, a sua vida, a sua responsabilidade. Não coloque nada que não pertence a você. Isso está muito coerente com o ensino aqui mesmo em Tiago, no capítulo 4, no verso 13 até o verso 17, quando ele fala, olha, parem de ficar fazendo planos arrogantes. Olha, 2021, a minha empresa vai bater todos os recordes. 2021 eu vou terminar o doutorado. Como se dependesse só de você, se você não sabe nem se você vai estar vivo amanhã. E aí ele diz, olha, digam assim, portanto, se o Senhor permitir, eu quero terminar o doutorado, se o Senhor permitir, eu quero levar a nossa empresa a uma nova condição, uma condição melhor. Então o cristão, ele tem essa humildade, essa submissão a esse Deus que é dono de tudo, dono do tempo, dono da vida, dono de tudo que existe. Então nós temos uma atitude diferente,
em relação ao planejamento e temos uma atitude diferente em como nós fazemos compromissos. O que Tiago está nos ensinando é colocar nossa fé em um Deus soberano de uma forma muito prática no nosso dia a dia. Por isso, jurar não é uma prática compatível com a fé cristã. Depois que ele fala isso, ele inaugura no verso 13 um novo assunto. Ele vai falar aqui sobre a questão da oração. Então ele diz, olha, alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Aí ele vai falar dessa oração comunitária. O foco do texto, a primeira aplicação do texto, ela está relacionada à oração. Porém, existe uma aplicação secundária aqui, que eu quero trazer, que eu acho que vai ser muito edificante para a sua vida. O que Tiago está nos auxiliando Tiago está nos auxiliando a compreender como que nós, como cristãos, devemos lidar com as nossas derrotas e com as nossas vitórias. Ele diz, olha, alguém está sofrendo, alguém está tendo derrotas, alguém está entristecido, algo de ruim aconteceu, você está em sofrimento, o que você deve fazer? Orar. Esse é o tema aqui dos próximos 5 versículos. Isso é importante ser dito. Geralmente a última coisa que as pessoas fazem é orar. Elas reclamam, elas murmuram, elas brigam, elas lutam pelos seus direitos, elas colocam a culpa em alguém, se for possível pôr a culpa na esposa, ela é a primeira que sofre, os homens fazem isso desde que o mundo é mundo, Adão começou com essa prática, isso está no nosso DNA, e infelizmente, a última coisa que nós fazemos é orar. Então ele está nos ensinando isso, olha, você teve um insucesso, você teve uma lástima, antes de descontar na comida, antes de fazer aquilo que não deve ser feito, ore ao Senhor. E aí ele vai discorrer depois sobre oração, inclusive sobre oração comunitária. Mas ele, antes de entrar no assunto, ele vai falar do oposto. Agora, se você não está triste, se você não está sofrendo, se você está alegre, se algo aconteceu de muito bom, você está feliz, você está satisfeito, você está alegre, cante louvores. Mais uma vez, ele está trazendo a fé cristã para a prática mais simples do dia a dia. Ele diz, olha, se você é cristão, não adianta estar aqui domingo e segunda-feira jurando por Deus, tomando o nome do Senhor em vão. Se você é cristão, não adianta você, na hora de celebrar como quem não teme a Deus. E da mesma forma que a maior parte dos cristãos oram por último, quando estão em sofrimento, quando oram, porque até é comum pedir oração para o outro, e ele mesmo não orar. Na hora das nossas celebrações, a gente sabe soltar foguete, a gente sabe contar para as pessoas, a gente sabe comer, sair, celebrar, pagar, viajar, mas muitas vezes nós não cantamos louvores, ou seja, muitas vezes nós não rendemos ao Senhor graças, nós não compartilhamos com Deus as nossas alegrias, as nossas vitórias, nós não celebramos de uma maneira cristã. Então não há nada de errado se você está feliz, você dar uma festa, você pagar, você sair, você se alegrar dentro da esfera terrena, contanto que primeiramente você se alegre na presença do Senhor. Então a oração, saindo dessa aplicação secundária e retornando para a aplicação primária, a oração é algo que nos leva a comunicar com Deus, que nos leva a dialogar com Deus, tanto nos nossos momentos de sofrimento, tanto também nos nossos momentos de alegrias. E aí, ele vai dar prosseguimento, no verso 14. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja. O que é um presbítero? Aqueles que têm uma vivência na igreja presbiteriana sabem definir bem o que é um presbítero. Batistas geralmente não sabem definir o que é um presbítero. Por quê? Na nossa denominação, existem 2 oficiais, segundo a denominação, pastores e diáconos. Deixando as denominações de lado e olhando para a Escritura, a Bíblia diz que existem 2 oficiais, diáconos e pastores, presbíteros, bispos. Então, numa linguagem bíblica, presbítero, bispo ou episcopo, pastores, presbíteros, tudo isso são sinônimos dessa posição que eu ocupo, pastor Vantuir, pastor Ubiratã, pastor Sérgio ocupam,
na nossa igreja formando um presbitério, mas também o pastor Tiago, o pastor Carlos, que também são presbíteros, ainda que não estejam na liderança, no corpo de presbíteros da nossa igreja. E o nosso desejo é que em breve eles assim componham. Então, todo pastor é presbítero. Porém, a concepção de presbítero no Novo Testamento, ela vai além de um homem que tem instrução teológica formal, como todos esses citados, e uma consagração formal, sendo parte da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Isso significa que a igreja ela precisa ser liderada por homens qualificados, e essas qualificações estão em Tito 1 e 1 Timóteo capítulo 3, de forma majoritária, mas existem outras indicações em outros textos do Novo Testamento, de forma que nós temos aqui na igreja outros homens que têm o perfil para serem presbíteros, como o irmão Edivaldo, que talvez não venha a ser consagrado e não venha a ser parte da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, mas tem as qualificações de 1 Timóteo, de Tito, e pode compor essa liderança espiritual da igreja. Então, nós ensinamos bastante isso quando chegamos na igreja, precisamos sempre reforçar isso, ensinar para os que estão chegando. Presbíteros são esses homens reconhecidos pela comunidade como seus líderes espirituais. A diferença de um presbítero como eu para o pastor Buratã, por exemplo, é a questão do tempo dedicado à comunidade local. Como a igreja me remunera, eu posso oferecer mais tempo, eu não preciso trabalhar. O pastor Buratã, ele trabalha, então ele tem menos tempo. Agora, a nossa função é a mesma, cuidar do rebanho de Deus, cuidar da Igreja Batista Sul e liderá-la de forma colegiada. Essa liderança única na igreja, onde o pastor manda e desmanda, não é bíblica. A liderança bíblica, ela é compartilhada, ela é colegiada, ela é feita por um grupo. E, como sempre, a Bíblia tem razão. Assim, a chance do caos, da loucura, da igreja ficar refém de um pastor que se perde, muitas vezes até psicologicamente, psiquiatricamente, é muito menor, porque nós estamos falando de uma liderança de um grupo. A nossa igreja tem 4 presbíteros: pastor Vantuir, eu, pastor Sérgio e pastor Biratã. O 5º, pastor Emerson, hoje é o pastor presidente da 2ª Igreja Batista. E no passar do tempo, a igreja reconhecerá, porque essa não é uma decisão minha, não sou eu que estipulo quem são os presbíteros, a igreja há de reconhecer no tempo certo outros presbíteros para compor esse grupo de homens que lideram a igreja. Pois bem, naturalmente nossa igreja tem outras instâncias de liderança, como a diretoria, diáconos, etc., mas a pregação não é sobre isso. Só para explicar para você minimamente o que é um presbítero. Aqui o texto está dizendo que além de nós termos essa vida de oração individual, onde nós oramos quando estamos alegres, oramos ao Senhor quando estamos tristes, em todos os momentos da nossa vida nós estamos orando, ele vai falar da importância de nós termos na hora do culto uma oração especial para os enfermos, para os doentes. E essa oração deve ser feita pelos presbíteros, e estes façam oração sobre o enfermo. Talvez aqui essa ideia, quando fala sobre ele, talvez estender a mão, ungindo com óleo em nome do Senhor, em nome de Jesus. A prática de passar óleo na cabeça, na testa de um enfermo e seguir essa unção com oração, é uma prática que nós encontramos também no livro de Marcos, lá no capítulo 6, no verso 13. Nós vemos os apóstolos de Jesus ungindo enfermos com óleo, orando sobre eles e vendo esses homens e essas mulheres sendo curados. É muito interessante nós percebermos que em nenhum outro livro do Novo Testamento nós vamos encontrar o estímulo à prática de ungir com óleo um enfermo. E é muito interessante perceber que quem fez isso foram judeus, apóstolos de Jesus,
E agora, Tiago, que é judeu, está falando para uma igreja de origem judaica. O que nós, então, estamos sugerindo é que essa prática não era comum a todas as igrejas cristãs, mas sobretudo as cristãs de origem judaica, porque a prática de ungir com óleo era muito comum no Antigo Testamento por razões diversas, e parece que os judeus tinham já no primeiro século essa prática de ungir com óleo, de fazer orações. Jesus então agrega isso ao seu ministério. Outros vão dizer que é algo inédito colocado por Jesus. De toda forma, a gente vê Tiago falando para essa igreja de transfundo judaico a ter essa prática de ungir com óleo uma pessoa doente. Os presbíteros fazerem isso, não é prática para todo mundo ter o seu potinho de óleo. Os presbíteros somente ungiam. Os presbíteros não ungiam porta, carro, chinelo, eles ungiam só gente doente. E na igreja. E os presbíteros, então não é o apóstolo fulano de tal, o bispo da autoridade que levou o potinho dele para o monte, que tem, onde ele passa aquilo é curado, tem nada a ver com essa prática mística dos nossos dias. A prática neotestamentária era de, pelo menos em algumas igrejas, os presbíteros, na hora do culto, ungir enfermos e orar por eles. Essa era aquela prática. Agora, olha o que o texto bíblico diz no verso 15. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Então, quem cura não é o pastor que orou, é o Senhor que o levanta. E o instrumento para que a cura venha não é o óleo, mas é o texto bíblico responde. Então parece que Tiago, ele não está incentivando, normatizando, obrigando que todas as igrejas façam isso. Mas ele está, talvez já, a partir de uma prática daquela comunidade, dizendo, olha, tenham essa prática de orar pelos enfermos, façam como vocês têm costume, mas saibam disso, quem levanta não é o pastor, é o Senhor, e o que cura não é o óleo, é a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o texto bíblico diz que se alguém não tem fé, não pense esse homem que vai conseguir coisa alguma do Senhor, quanto mais uma cura de uma enfermidade. Então, o que nós concluímos é que se uma igreja faz isso que está escrito aqui, os presbíteros ungindo com óleo homens enfermos na hora do culto, mulheres e homens enfermos na hora do culto, e ora por eles, isso não pode ser condenado de maneira nenhuma, porque tem precedente bíblico. Por outro lado, nós entendemos também que isso não é uma obrigação. A obrigação é a oração em nome do Senhor, a oração em nome de Jesus e a fé. E há sim aqui uma outra lição, que é nós percebermos como que presbíteros, ainda que não devam ser idolatrados, venerados, como em alguns contextos de comunidades cristãs da atualidade, de alguma forma, e eu confesso até que me falta teologia, me falta explicação para entender o porquê, mas é sim algo que nós vemos no texto, que de alguma forma quando os presbíteros concordam em relação a algo e oram em relação a algo, falando aqui um português claro, dá o desconto aí teológico, parece que Deus ouve de uma forma especial. Eu não consigo entender isso bem, eu confesso aos irmãos. Aqui na igreja a gente incentiva muito uma compreensão correta do sacerdócio universal dos crentes, ou seja, eu não sou melhor do que ninguém. Nós queremos cada vez mais tirar essa ideia de que a oração do pastor resolve, de que a conversa tem que ser com o pastor Ricardo. Existem presbíteros, existem mulheres espirituais na igreja que podem aconselhar outras mulheres, como o Tito ensina. Mas, por outro lado, a gente também não pode ignorar textos como esse, que apontam para algo que Deus concede a presbíteros de uma forma especial. Também é preciso fazer a ressalva de que esse texto não está dizendo que toda pessoa que orar com fé vai ser curada. Esse texto não está dizendo que todas as vezes que o presbítero ungir com óleo enfermo ele vai ser curado.
O texto não está dizendo isso. É importante fazer essa ressalva, porque a gente escuta tanta baboseira aí fora, que aí você olha um texto desse e você não está vendo o texto, está vindo toda aquela herança que você foi ouvindo na rádio, na televisão, nas conversas aí com outros evangélicos. Particularmente, eu também fico curioso, mas por que do óleo? E a resposta que eu tenho chegado é que o óleo, assim como aquele barro que Jesus faz na hora de curar um cego, assim como o cuspe que Jesus cospe na boca de um homem que tinha uma dificuldade de fala, servem como ponto de contato para o homem simples, para a mulher simples, compreenderem melhor a dinâmica da fé. Então, o que eu tenho percebido é que pessoas com uma fé mais aperfeiçoada, eles não precisam de óleo, não precisam de copo d'água, não precisam de nada. Eles oram, Deus derrama a graça, eles são curados. Agora, pessoas mais simples, eles precisam desses símbolos de fé, e aí ele vai orar para que a partir do momento que ele tomar aquele copo de água, é o que a gente tem visto, ele seja curado, e Deus derrama essa graça muitas vezes. E esse indivíduo vai glorificar a Deus, reconhecendo a graça de Deus, mas muitas vezes esses pontos de contatos ocorrem. A gente vê isso no Novo Testamento, a gente está vendo aqui mais uma vez. Nós não incentivamos isso e nem temos essa prática no nosso meio. Nós queremos exercitar uma fé mais madura. Mas também nós precisamos entender que nós não devemos jogar pedra rápido demais em pessoas piedosas, pessoas sinceras, que têm algumas práticas como essa, uma vez que a gente tem até algo parecido aqui na Escritura. Já aconteceu comigo de chegar em determinado local e a pessoa pedir que eu, como presbítero, à luz desse texto, ungisse ela com óleo e orasse para ela que ela fosse curada. E sinceramente, irmãos, diante da pessoa que sofre, eu não fui pregar para ela e ensinar ela teologicamente que o óleo não era necessário. Eu ungi e orei. E o Senhor fez o que Ele quis fazer. Então, isso também é importante ser dito, nessa compreensão mais profunda do texto, para que a gente também não se coloque numa posição muito rígida em relação a algumas coisas que é possível você ver com graça, com misericórdia, e são detalhes, porque o que é importante é a fé e a fé no Senhor. Pois bem, depois disso, o texto bíblico diz, versículo 15, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Isso aqui traz uma informação muito interessante. E aí o texto começa a ficar mais complexo. Lá em 1 Coríntios 11, Paulo diz que alguns irmãos estavam enfermos, doentes fisicamente, e outros tinham até morrido, porque apesar de serem crentes fiéis ao Senhor, sinceros, serem salvos, regenerados, terem um lugar garantido no céu, eles estavam em prática de pecado constante, negando assim com as suas vidas a fé que professavam. E Deus então estava derramando juízo sobre aquela igreja. E esses irmãos estavam enfermos por causa de uma intervenção disciplinar de Deus. Nem toda enfermidade é por esse motivo, a maior parte das enfermidades não são esse motivo, mas claramente a Escritura diz que Deus disciplina o seu povo. Então é aquela correçãozinha de Deus para a pessoa que é cristão, que professa a fé, mas vive uma vida dissoluta, vive uma vida de pecado. Não a ponto de que a gente o considere como um não regenerado, mas também não vivendo da forma digna da vocação em Cristo Jesus. Então alguns são disciplinados por Deus de outras maneiras, alguns são disciplinados por Deus através de enfermidades. E o objetivo de Deus é levar a pessoa ao arrependimento, à conversão, à transformação, à santificação. Porque a gente sabe que quando o calo aperta, quando dói, a gente tende a pedir perdão rapidinho pelos nossos pecados. Me lembro uma vez que eu estava num contexto e uma pessoa caiu endemoniada do meu lado, e eu desesperado, querendo repreender aquele demônio, e eu precisava fazer algo. Primeira coisa que eu fiz foi rapidamente na minha mente começar a pedir perdão por todos os pecados que eu tinha cometido naquele dia, até os que eu não tinha cometido eu estava pedindo perdão. Então a gente é assim, uma situação difícil acontece, a gente logo quer pedir perdão ao Senhor e acertar a nossa vida. Essa é a ideia da disciplina do Senhor através de uma enfermidade. E aí parece que há uma garantia, o texto é bem complexo, parece que há uma garantia de que quando alguém vem
Há um grupo de pastores que diz: olha, eu tenho pecado contra o Senhor, a minha vida está assim por causa disso, e às vezes ele tem uma enfermidade ali com uma disciplina do Senhor. Parece que nesses casos, quando a pessoa confessa, abandona e os pastores oram, é como se o Senhor então dissesse: agora sim, diante da confissão, diante da fé, nós vamos aqui ter misericórdia dessa pessoa e curar essa enfermidade. Então o texto está relacionando aqui, eu não acho que isso é para todos os casos, eu acho que são casos específicos, no caso dessas enfermidades. É por isso que diz: os pecados serão perdoados, não pela oração, mas pela confissão do indivíduo. Portanto, verso 16: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Aqui mais uma vez o contexto imediato está relacionado a isso, a essa crença de que talvez alguns estejam enfermos porque estavam em pecado. Então eu confesso para o Senhor, eu chamo o pastor Vantuí e confesso: olha, eu tenho pecado nessa área, vamos orar aqui para o Senhor ter misericórdia da minha vida. O contexto imediato é esse. Geralmente, cristãos usam esse versículo para apontar para a necessidade de você compartilhar suas dificuldades para ter uma cura emocional. Não é isso que o texto está dizendo primariamente. Mas eu acredito que isso é saudável e positivo. Às vezes você tem um pecado que você luta e você toda vez é derrotado por ele. Mas às vezes quando você chama um amigo maduro em Cristo Jesus e compartilha, o fato de você se abrir, o fato de você compartilhar, o fato de você saber que alguém vai te cobrar, que alguém vai te perguntar como é que está a sua vida nessa área, geralmente auxilia muito nesse processo de santificação. Finalzinho do versículo 16: muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A tradução antiga diz, né, a oração de um justo é poderosa em seus efeitos. E aí ele vai dar um exemplo: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Aqui é um caso: havia o rei Acabe, rei sobre Israel, com a sua mulher Jezabel, e Elias era um profeta do Senhor. Então ele ora para que Deus derrame juízo sobre aquele povo, deixando eles 3 anos e meio sem chuva. Na verdade ele não dá esse prazo, ele ora: Senhor, que não caia chuva sobre essa terra, para que eles saibam que o Deus que eles estão adorando, que é Baal, que promete chuva a cada 6 meses, é falso. Não é porque Elias era mau e queria ver o povo passando fome, mas queria evidenciar através dessa experiência prática que o Deus que eles adoravam tanto, Baal, e abandonavam o Senhor, era falso, que ele não tinha poder nenhum sobre a chuva. E depois de 3 anos e meio, um ciclo de 7 períodos de chuva, Elias então ora para que Deus tenha misericórdia e a chuva vem. E aí eles podem aprender: olha, não é Baal que dá chuva, mas é o Senhor que dá a chuva. E aí ele traz esse exemplo de Elias, esse grande exemplo de fé. Imagina você orar e ficar 3 anos e meio sem chover. Porque 3 anos e meio sem chuva, irmãos, não é uma secazinha qualquer, é algo sobrenatural, por causa da oração de uma pessoa. Agora o interessante é que o versículo 18... O interessante é que o texto destaca que ele era sujeito aos mesmos sentimentos. Ele era pecador como a gente. E Deus o ouviu. Então Elias não tinha nada de especial além do que você tem, que é a fé no Senhor. E talvez a diferença de nós para Elias é que Elias orava. E a gente é muitas vezes tímido, muitas vezes cético. E verdade também precisa ser dita, e ressalva também precisa ser dita. Às vezes nós oramos com fé, Deus nos ouve e Ele responde não. Esse texto não é base para triunfalismo, porque senão você sai daqui culpado. Pô, eu orei com fé, Deus não me ouviu, e aí é porque eu não tenho fé suficiente. Você sai daqui com uma crise de fé, e não é o propósito do texto. O propósito do texto é incentivar os que não têm fé. Os que têm fé estão no outro nível, e o ensino do Senhor para você é que às vezes Deus diz não. Resumindo o que ele falou sobre oração, é o seguinte, gente: a oração é uma coisa para o dia a dia. Você está feliz, ora a Deus, canta louvor. Você está triste, clama ao Senhor, não fica reclamando não. Saiba também que oração é algo comunitário. E às vezes quando a gente está em pecado e é disciplinado pelo Senhor, às vezes é importante você receber a oração de um pastor. Agora, não é só a oração do pastor que é poderosa, de jeito nenhum.
A oração de um justo é poderosa em seus efeitos. Todos nós somos justificados em Cristo Jesus. A ideia aqui não é de um homem reto que não peca, a ideia é de quem foi justificado por Jesus. Então não é só a oração do presbítero não, oração do Douglas, oração do irmão Joaquim, o irmão Joaquim podia ser presbítero, não se aplica, oração do Cláudio, filho. Oração de justificado é poderosa e eficaz, não é só para o pastor. Então estejam orando pelos outros, confessando seus pecados uns pelos outros, orando pelos outros. E orem como Elias orou, tenha fé como Elias teve. É isso que ele está ensinando aqui sobre oração. E aí ele entra na última parte, por fim, versículo 19, versículo 20, ele diz o seguinte: meus irmãos, se alguém dentre vocês se desviar da verdade, ou seja, alguém está caminhando na fé, alguém realmente regenerado, ele vai lá e se afasta. Hoje no mundo evangélico, você fala que alguém está desviado, ele fica ofendido. Isso é uma tragédia, né? Porque o cara está todo errado e ele quer exigir como ele vai ser chamado. Desviado, afastado, não interessa. O importante é que você está errado, volta para Jesus. Vem com esse papo de que não pode me chamar desviado, porque o próprio texto está chamando de desviado. Então, desviado, afastado, desigrejado, chame do que você quiser. O ponto é o seguinte, ele está falando, olha, se alguém está nessa condição e vier um irmão, uma irmã, e falar ali para a pessoa, conversar, encorajar, orar por ela e trazer ela de volta para a igreja, isso é algo maravilhoso. Essa pessoa é como se ela estivesse cobrindo uma multidão de pecados. Então o que o texto está fazendo aqui é encorajar você a, quando se lembrar de alguém que está enfraquecido na fé, não vir perguntar para o pastor, antes de você mesmo ir até o seu irmão. Antes de você mesmo ir lá, conversar com ele, encorajar, orar por ele, pôr a mão na cabeça dele, clamar a Deus pela vida dele. Por quê? Porque isso é um privilégio, é algo maravilhoso. Imagina alguém que está afastado, ele volta para Jesus através da sua vida. Você cobriu uma multidão de pecados. Não é que você morreu pelos pecados, que você perdoou os pecados. A ideia é que essa pessoa vai ser perdoada daquela condição, transformada, através da sua vida. Olha que privilégio. É isso que o texto está dizendo. E é isso que o texto está nos encorajando. Está nos encorajando a sermos uma igreja que não depende só da ação e oração dos seus presbíteros, mas que reconhecendo que é parte de uma comunidade local, reconhecendo que é parte de uma membresia, ela se importa com um membro enfraquecido e ele vai atrás, porque esse é um privilégio para todos nós, sermos instrumentos de transformação, renovação e avivamento na vida dos nossos irmãos. Isso não é privilégio para pastor, isso é privilégio de todos nós. Aí sim, Mateus 18 completa o entendimento. Se você foi lá e o irmão não quer saber de nada, aí você chama 2 ou 3 testemunhas para levar com você, aí uma delas pode ser o pastor, e você leva o caso para o pastor. Então o que Tiago está fazendo aqui é trabalhando essa questão do juramento, depois ele fala sobre essa questão de oração em vários níveis, em várias perspectivas, e por fim ele finaliza com esse chamado à igreja a nos importarmos uns com os outros, e ao vermos alguém que está quebrado, ferido, chateado, magoado, entristecido, afastado, desviado, desigrejado, seja o que for, que a gente vá até essa pessoa e tentemos resgatar essa pessoa, e não simplesmente ficar conjecturando o que aconteceu, esperando ou cobrando de um presbítero da igreja, de um diácono que faça algo, mas que você vá, que você seja instrumento, porque esse é um grande privilégio, ser um instrumento de Deus para a renovação de um irmão, de uma irmã. Tiago conclui com esses conselhos práticos diversos. Minha expectativa é que de alguma forma algum deles possa ter te abençoado de uma forma especial, possa te encorajar a uma transformação em algum desses pontos. Talvez você não tenha jurado, isso não se aplicou a você, mas talvez você precise orar mais. Talvez você tenha orado, mas você tenha desrespeitado os presbíteros da igreja. Talvez você não tenha se importado com quem está enfraquecido e afastado. Que algum desses conselhos práticos seja motivo de encorajamento para você. E se a sua vida está em conformidade com essa prática cristã, louvado seja Deus pela sua vida, e que o Senhor continue te dar graça, te abençoar e te usar. Vamos orar nessa manhã para que o Senhor nos ajude. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado
pelos nossos irmãos que estão aqui reunidos em Teu nome. Cantamos ao Senhor, ouvimos a Tua palavra, e a Tua palavra fala sobre oração, e nós queremos orar, Senhor. Orar pedindo ao Senhor que em nome de Jesus, o Senhor ajuste as nossas vidas naquilo que a Tua palavra falou a cada coração, que a gente seja calibrado, renovado, não só em entendimento, mas em prática, nos ajuda a ser aperfeiçoados de fato. E em nome de Jesus, Senhor, o texto fala aqui dos enfermos, nós nos lembramos dos nossos irmãos que têm sofrido, irmão Wagner, irmã Elbe, irmão Santos, a Lu, Jesus, que tem sofrido, e outros, Senhor, que a minha memória não traz aqui agora, mas o Teu povo está lembrando e orando junto comigo, clamando pela vida deles. Deus, o Senhor tenha misericórdia do Teu povo, Senhor. E especialmente esses irmãos, a nossa perspectiva é que eles não estão sofrendo ou doentes por causa de pecado, Senhor, porque são os melhores entre nós. Estão realmente passando o dia da provação. Esse dia tem sido longo e nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia deles, Pai. E Deus, por aqueles que estão enfraquecidos, presentes e ausentes aqui nessa manhã, aqueles que estão distantes da Tua vontade para as suas vidas, ó Deus, tem compaixão, tem misericórdia, visita os nossos irmãos, Senhor, aviva as suas vidas e traga-os de volta, Senhor, à comunhão com o Teu corpo e a uma fé viva em Cristo Jesus. Abençoa cada pessoa, cada família representada aqui nessa manhã. Nos dê, Senhor Jesus, um dia abençoado na Tua presença, e que à noite o Senhor traga o Teu povo, que o Teu Espírito esteja conosco, que a Tua graça seja derramada, e que nós saiamos também aqui à noite edificados pela Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos essa manhã. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.